texto lido vai nos discorrer algumas interrogações, vai trazer em nós algumas indagações, o real estado psicológico, espiritual e físico que aquele homem estava. Ele ouvira falar que o próprio Senhor estava a passar por aquele território. Ora, a Bíblia diz que ele era cego, a Bíblia também diz que ele era mendigo, e ele estava pedindo sustento, e ele estava pedindo ajuda para quem passasse por aquele local. Ora, a Bíblia diz então que ele tem a oportunidade única na sua vida de saber que aquele que tinha o poder e tem o poder de transformar caos em bênção, tristeza em alegria, humilhação em honra, estava passando por aquele lugar. A Bíblia diz que ele não se conteve, ele começou a gritar. A Bíblia diz que ele começa a desesperadamente pedir para que o Jesus que passava parasse e olhasse para ele, para que ele pudesse voltar a olhar, a enxergar. Só que a Bíblia vai dizer que as pessoas tentaram silenciá-lo, as pessoas tentavam diminuir, para que ele não pudesse ter a sua vida transformada. Ao entrar em uma igreja como essa, a servirmos o Deus que nós servimos, muitas das vezes tentam nos silenciar, tentam nos paralisar, para que não consigamos atingir os nossos objetivos em Deus. Por quê? Porque o mundo já te taxou, o mundo já me taxou de alguns adjetivos que eles acham que era impossível ser mudado. Lembram de Esaú? Lembram de Jacó? Jacó foi taxado de suplantador, enganador no seu nascimento, simplesmente porque ele nasce segurando no calcanhar do seu irmão. No seu nascimento é colocado o nome de enganador, porque dizendo as parteiras que ele queria puxar o seu irmão para dentro do útero da sua mãe, para que ele pudesse ter o direito de nascer primeiro, tendo assim o direito da primogenitura. Olha que loucura! Um bebê, uma criança, é colocado então o nome de Jacó, e aonde ele passava alguém disse: lá vai o enganador, o trapaceiro. E tanto as pessoas falarem que ele era trapaceiro, ele se torna trapaceiro. Trapaceou tanto que ele rouba literalmente, junto com a mãe, o lugar que era do seu irmão. Mas esse é um tema para outra mensagem. Mas o que eu quero dizer para você é que muitas das vezes somos taxados, carregamos algumas coisas que a gente fica louco para se livrar delas, que a gente fica louco para não ser mais lembrado por elas. E quando eu estava lendo hoje à tarde, no pouco período de tempo que me sobrou no dia, Deus ministrou meu coração sobre a capa desse homem. Quando ele pega a sua capa e lança a capa fora. Ora, a capa na Bíblia significa dupla honra. A capa por si só na Bíblia significa proteção.
Mas por que esse homem que não tem o nome narrado na Bíblia apenas como filho de Timeu, quando tem um encontro com Jesus, ele pega primeiro a sua capa e joga para bem longe, como que se assinasse uma carta de alforria? Que capa é essa? Porque a pressa de liberar essa capa dos seus ombros. Eu disse: Deus, que capa é essa? Então eu fui estudar, e o Império Romano era organizado, e ninguém poderia ficar pedindo esmola sem uma autorização de Roma, porque era preso ou morto. Até para mendigar tinha que ter um decreto específico para mendigar. E a capa que ele carregava tinha umas escritas bem grandes. E as escritas que carregavam na capa era: miserável, mendigueiro e vive de esmola. Quando eu vi isto, Deus ministrou meu coração que tem muita gente que carrega algumas capas, colocado pelos impérios humanos, porque o Império Romano foi decreto humano, mas o decreto de Israel foi imposto pelos céus, e os decretos humanos não podem ser maiores que o decreto dos céus. E eu vim aqui nessa noite dizer que toda capa colocada pela sociedade sobre a tua vida, eu vim aqui nessa noite liberar para a Hermit Church dessa casa, que toda capa que colocaram sobre você, que capa é essa? Capa de derrota, capa de apelido, capa de fracasso, capa de quebradeira, capa de adúltero, capa qualquer essa que não for do Senhor. Hoje é o dia de jogar a capa fora. Hoje é o dia de ser curado pelos céus. Eu vim dizer nessa noite que nós não carregaremos capa de roupa, mas nós carregaremos a proteção dos céus. Hoje é o dia que Deus preparou. Toda capa